E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians decidiu colocar um ponto final nas negociações com o Sporting, de Portugal, pela contratação do atacante Biel. A expectativa em torno desse possível reforço movimentou torcedores e bastidores nas últimas semanas, mas a diretoria do clube paulista optou por encerrar as tratativas após enfrentar duas recusas do time português. Inicialmente, a proposta foi de empréstimo, como forma de minimizar riscos e adaptar o jogador ao futebol brasileiro. Com a negativa, o Corinthians partiu para uma nova investida, dessa vez propondo a compra de parte dos direitos econômicos do atleta, ainda dentro dos limites financeiros do clube. Novamente, o Sporting foi irredutível, não aceitando os termos apresentados. Diante desse cenário, o Timão julgou não haver mais espaço para avanço e optou por virar a página, mesmo reconhecendo o potencial técnico de Biel. Essa postura do Corinthians revela mais do que apenas o desfecho de uma negociação. Ela mostra um clube que, embora pressionado por resultados e por um elenco mais forte, está tentando agir com responsabilidade. A atual diretoria tem deixado claro, em atitudes como essa, que não está disposta a comprometer o futuro financeiro do clube em busca de soluções imediatas. Mesmo com a empolgação que reforços como Biel podem gerar na torcida, o Corinthians tem buscado equilíbrio, sabendo que qualquer passo fora do orçamento pode ter consequências sérias. O valor pedido pelo Sporting, que gira em torno de 7 milhões de euros, jamais foi considerado viável, e o clube não teve a intenção de cobrir integralmente essa quantia em momento algum das negociações. Ao encerrar as conversas, o Corinthians reafirma seu compromisso com uma gestão mais cautelosa e sustentável, sem abrir mão da ambição esportiva. Ainda que a negociação com Biel não tenha sido concluída, o interesse do clube pelo jogador mostra que a busca por reforços continua firme. O Corinthians está atento ao mercado e sabe da necessidade de qualificar o elenco para o restante da temporada. Com saídas importantes nas últimas semanas, o time ganhou fôlego na folha salarial, o que permite um novo planejamento de contratações. Há uma movimentação silenciosa e estratégica sendo conduzida pela diretoria, com foco em nomes que tragam retorno técnico imediato e, ao mesmo tempo, não representem riscos financeiros elevados. A reformulação é tratada como prioridade, e cada passo está sendo calculado para garantir um time mais competitivo, sem comprometer a estrutura orçamentária do clube. O caso de Biel serve como exemplo de até onde o Corinthians está disposto a ir e onde sabe que é preciso parar. Neste momento, o único reforço oficializado pelo clube para a temporada de 2025 é o lateral esquerdo Fabrício Angeleri, que chegou com boas expectativas, mas ainda é apenas o começo de um movimento maior. O elenco atual precisa de mais peças, e essa carência é reconhecida tanto internamente quanto por parte da torcida. O clube quer jogadores que, além da qualidade técnica, estejam dispostos a vestir a camisa com compromisso, entendendo o peso que ela carrega. Por isso, a análise vai além dos números, envolve perfil, adaptação, motivação e contexto financeiro. O Corinthians está sendo exigente, porque entende que só com escolhas acertadas será possível montar uma equipe sólida, capaz de brigar por títulos e encantar o torcedor. A comissão técnica participa ativamente dessas decisões, colaborando para que os reforços atendam exatamente às necessidades do grupo. O encerramento da negociação com Biel pode ser frustrante para a parte da torcida, mas deve ser visto como um gesto de maturidade por parte da diretoria. Em um momento em que muitos clubes se endividam na tentativa de acelerar resultados, o Corinthians tenta evitar erros do passado, agindo com prudência. É claro que o desejo por conquistas está presente, mas ele precisa caminhar lado a lado com a realidade financeira. A expectativa agora é que novas oportunidades surjam no mercado e que o clube consiga trazer nomes que unam talento e viabilidade. Enquanto isso, a torcida segue atenta, cobrando, apoiando e esperando que o Corinthians consiga, mesmo em meio aos desafios, construir um caminho vitorioso com base em decisões bem pensadas e um projeto sólido. Nos próximos capítulos, o foco continua no fortalecimento do elenco, e tudo indica que as novidades ainda estão por vir. Acabou. Mas não com um estrondo, e sim com um silêncio incômodo que se arrasta a cada rodada, a cada coletiva vazia, a cada negociação frustrada. O bom futebol do Corinthians não morreu de repente, ele foi se apagando aos poucos, sufocado por decisões equivocadas, falta de planejamento e uma gestão que parece ter perdido a conexão com a essência do clube. Em campo, o que se vê é um elenco desorganizado, sem identidade, incapaz de construir jogadas com criatividade ou reagir com intensidade. O time que um dia impôs respeito com raça e inteligência hoje parece confuso até para trocar passes simples. A recente tentativa fracassada de contratar Biel escancarou ainda mais essa fase melancólica, um clube gigante, com milhões de torcedores apaixonados, recuando por não conseguir encontrar equilíbrio entre ambição e realidade. E nesse recuo, o futebol que já encantou, que já dominou, se esvai.
Não há mais protagonismo, não há mais aquela pressão sufocante no adversário, nem brilho individual capaz de mudar um jogo. Há um vazio, e o mais assustador é que ele já está sendo tratado com normalidade. A morte do bom futebol do Corinthians não é só tática ou técnica, é simbólica. É a perda da alma que sempre diferenciou o clube dos demais. É a arquibancada mais silenciosa, o adversário menos temeroso, o torcedor menos esperançoso. O clube parece ter se acostumado a perder espaço, tempo e relevância. A falta de organização nos bastidores, o mercado mal aproveitado, a desconexão entre diretoria e campo, tudo colabora para um cenário de estagnação. Hoje, o Corinthians joga como se pedisse desculpas por estar ali. Falta intensidade, falta vontade, falta aquele algo a mais que fazia o time virar jogo aos 45, empurrado por uma torcida que não aceita a derrota. Esse sentimento está sendo corroído, minado pela apatia generalizada. Enquanto os rivais se estruturam, se reforçam e crescem, o Corinthians parece encolher, não por falta de torcida ou história, mas por falta de comando, de pulso, de projeto. E quando isso acontece com um clube desse tamanho, a dor é maior. Porque o que está morrendo não é apenas o futebol do time atual, é o espírito vencedor de uma instituição que já foi sinônimo de superação. O mais preocupante é que essa morte do bom futebol do Corinthians não causa mais espanto nem dentro nem fora do clube. A mediocridade virou rotina, e a falta de padrão de jogo, de ideias claras e de peças decisivas passou a ser tratada com frieza, como se fosse normal. Os erros se repetem, os jogos se arrastam, e o torcedor, que antes gritava e cobrava, agora assiste em silêncio, anestesiado por temporadas que prometem e não entregam. Já não basta ter história, camisa pesada ou apoio da Fiel, é preciso ter projeto, direção e coragem para recomeçar. O Corinthians parou no tempo enquanto o futebol mudou, e hoje caminha como um gigante que esqueceu como se levanta. Se não houver uma ruptura imediata com esse ciclo de estagnação e conformismo, o que resta do futebol corintiano pode não estar apenas morrendo, pode já estar morto, e o clube ainda não percebeu. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos! E você, torcedor do Timão, o que sente ao ver o Corinthians entrar em campo hoje? Consegue se reconhecer nesse time sem alma, sem intensidade, sem aquele brilho que já fez o clube ser temido em qualquer estádio? O futebol que um dia nos acostumou com viradas épicas, com raça até o último minuto e com uma conexão visceral entre arquibancada e campo parece ter sido enterrado sob uma pilha de decisões erradas, descaso e acomodação. Mas será que ainda há tempo de resgatar essa identidade ou estamos, de fato, assistindo ao fim de uma era gloriosa? A sua voz, torcedor, é mais necessária do que nunca. Está na hora de falar, de cobrar, de exigir o Corinthians que sempre lutou contra tudo e contra todos. Diga, você acredita que esse time ainda pode renascer ou já aceitou, com dor no peito, que estamos diante do funeral definitivo do bom futebol corintiano? Perguntar ao Chat GPT. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.